Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Amém. É com muita alegria que nós estamos aqui, mais um domingo, louvando o nome do Senhor. Já estamos há quase 3 meses nesse novo formato de culto, mas nós agradecemos a Deus por essa porta que Ele abriu, para que o nome dEle possa ser adorado e propagado nos 4 cantos da terra. Nós agradecemos pelos irmãos que têm empenhado o seu tempo aqui nessa estrutura. Os irmãos não fazem ideia de quanto é trabalhoso montar todo esse equipamento aqui para que os irmãos possam domingo estar cultuando a Deus. Então, se você está na sua casa já com a sua TV, o seu computador, o celular ligado, acompanhando o nosso culto, se você lembrou de compartilhar o link desse culto para outro irmão que ainda não está assistindo, então faz que dá tempo. Nós estamos no começo do culto, para que esse vídeo ele possa rodar o mundo inteiro, para que o Evangelho, em nome do Senhor Jesus, seja alcançado em todos os cantos, né? Temos que agradecer a Deus por essa tecnologia e compartilha esse vídeo que os irmãos possam estar assistindo. Assim que, como você tem feito todos os domingos, a gente vem acompanhando aí pelos vídeos que os irmãos têm nos enviado no WhatsApp, as famílias têm se reunido, têm se juntado para prestigiar o nosso culto. Então, que em nome de Jesus você já esteja com o coração aberto para que possa receber da palavra e do louvor. Vamos para os nossos avisos da semana. Eu peço que os irmãos continuem orando pela vida da igreja, em favor da igreja, pelos irmãos que estão enfermos. Eu não me recordo agora os nomes, mas os irmãos sabem. Então, em nome de Jesus, continuem orando, meus irmãos. Nós estamos agradecidos porque até aqui Deus tem nos sustentado. Se nós olharmos para outros lugares, outras cidades, nós temos que agradecer a Deus pelo lugar que Ele nos plantou aqui em Paranaguá, porque Ele tem nos ajudado, Ele tem nos sustentado. Em nome de Jesus, nesses 3 meses, nós louvamos a Deus, porque nós não temos nenhum irmão aqui da nossa igreja que foi contaminado pelo Covid-19, então é motivo de gratidão e de louvor a Deus. Estamos vivendo momentos difíceis, mas nós temos a certeza daquele que está do nosso lado. Amém, meus irmãos? Eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias agora, lá no livro de Salmos, no capítulo 51. A palavra de Deus, ela diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, nós temos que nos achegar, nós temos que clamar, nós temos que atrair a presença de Deus para as nossas vidas. Tem um cântico que eu gosto muito, que eu ouço sempre. Ele fala assim: que o primeiro pensamento pela manhã seja chamando teu nome, Jesus. Quando você acordar, que a primeira coisa, ao invés de pegar no celular para ver aquela mensagem, que você possa abrir os seus olhos e agradecer a Deus por mais um dia de vida, por mais uma misericórdia renovada na sua vida. E o cântico ele continua falando, né? Cada tarefa, descanso e meditação seja em tua companhia, Jesus. E quando o dia termina, quando esta noite enfim terminar, seja meu último suspiro, Jesus. Que nós possamos estar o dia inteiro atraindo a presença de Deus. Com a presença de Deus, irmãos, nós temos tudo. Se você está angustiado, se você está aflito, comece a fazer isso, comece a atrair a presença de Deus no seu trabalho, na sua casa. Aí as irmãs que estão fazendo o almoço, que estão limpando a casa, colocam louvor e começa a falar com Deus. Não precisa necessariamente você estar de joelhos, de olhos fechados, que você tenha Deus 24 horas no teu dia, que daí você vai ver a diferença nesses momentos difíceis. Nós que temos um Deus, que acreditamos em Jesus, nós temos vivido de forma sobrenatural coisas magníficas nesse tempo. E em nome de Jesus eu oro já agradecendo que quando tudo isso passar, que nós possamos parar e lembrar que isso não nos afetou, porque nós tínhamos um Deus do nosso lado. Amém? Irmãos, como os irmãos perceberam, a Kelly está conosco aqui neste domingo. Nós ficamos felizes quando ela nos avisou que tinha conseguido um emprego, e ela já tinha falado pra gente que era pra gente orar, que se Deus quiser logo ela iria mudar de horário e ela poderia estar conosco nos cultos, né? Nós ficamos felizes pela porta de emprego que Deus abriu e ficamos um pouco tristes porque nós não estaríamos com ela aqui.
E exatos um mês após ela ter conseguido emprego, ela mandou mensagem avisando que, de forma sobrenatural, tinham mudado o horário dela, coisa assim que acontece de 2 a 3 anos. Em um mês ela conseguiu a mudança de horário e ela está aqui conosco agora. E por que eu estou falando isso? Pela alegria que nós temos de tê-la aqui conosco e porque Deus ouve as nossas orações. Deus ouviu a oração da sua igreja em favor do emprego dela e também Deus continuou abençoando mais do que ela tinha pedido, e com um mês de emprego, Deus mudou o horário dela para o horário que todo mundo quer, horário da abertura, e que ela pode estar aqui na igreja conosco, seja na quinta-feira aqui na gravação, ou no próximo domingo, quando os cultos voltarem ao normal. Então, irmãos, Deus ele nos ouve das pequenas coisas até as grandiosas coisas. Se você tem algum pedido, alguma coisa no seu coração que está te afligindo, porta de emprego nesse momento de pandemia, se você perdeu o emprego, então a Kelly é um exemplo, que Deus ele ainda ouve as nossas orações, seja os nossos problemas pequenos ou gigantes, Deus ainda ouve as nossas orações, amém? Nesse domingo também nós estamos comemorando o Dia do Pastor, né? Nós agradecemos a Deus, louvamos a Deus pela vida do pastor Paulo, por todos esses anos que ele tem dedicado aqui na sua igreja. Nós sabemos que não é fácil esse trabalho, muitas das vezes nós criticamos, mas só Deus e ele e a sua família sabem o tamanho da responsabilidade que é para dirigir uma igreja do tamanho da nossa, com diversos ministérios e com diversas pessoas. E nosso pastor, ele é guiado pelo nosso livro sagrado, nosso livro de fé, a Bíblia. Então, através da Bíblia, eu vou ler alguns versículos que falam sobre o pastor. Então, nessa hora, eu peço que, pastor, você que está assistindo ao culto, que você receba em nome de Jesus esses versículos que a nossa Bíblia fala sobre o dia do pastor. Lá em Números, no capítulo 6, no versículo 24 e 26, ele diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Lá em 3 João, no capítulo 1, do versículo 2, ele diz assim: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Lá em 2 Crônicas 15, versículo 7, a palavra de Deus fala assim: mas seja forte e não desanime, pois o trabalho de você será recompensado. Amém? Essa palavra que Deus tocou no meu coração, que são todos versículos de ânimo. Então nós oramos pela sua vida, pastor. Nesse momento também que o senhor se encontra em quarentena, isolado, nós sabemos a dificuldade que é, né? Às vezes eu converso com a Cris e ela me comenta assim, a dificuldade que é de o senhor ficar em casa, porque o senhor quer estar aqui na igreja, quer resolver os assuntos, mas nós sabemos que o momento agora é aguardar e confiar. Então receba o nosso carinho, a nossa oração. Nós queremos dizer que a Igreja Batista Boas Novas te ama. Então nessa hora eu peço que o Luciano esteja aqui, orando pelos nossos pedidos, pelos enfermos, orando também pela vida do pastor e pela sua família. Irmãos, nesse momento eu gostaria que você que está assistindo essa transmissão pegasse na mão do seu irmão que está perto de você, da sua família, com quem você está agora, e unisse a sua fé com a nossa aqui nesse momento. Sabe, nesse momento a pessoa fala para não ter aglomeração, mas nós estamos irmãos e sabemos que o sangue de Jesus está conosco nesse momento, então nós estamos protegidos. Creia nisso. A sua fé esteja unindo com a minha fé nesse momento. Então vamos orar por todos esses pedidos, pessoas que carecem, necessitam da presença de Jesus mais constante, de um milagre mesmo falando, tá? Então, Pai, em nome de Jesus, primeiramente nós queremos te agradecer, Senhor, porque sem a tua misericórdia, o teu amor, nada disso estaria acontecendo nesse momento. Obrigado por esse dia maravilhoso, obrigado pela provisão do que o Senhor nos deu nesse dia de hoje, meu Deus. Muito obrigado, Pai, porque mesmo em tanta pandemia, mesmo em tantas consequências, isso aqui está acontecendo para louvor e adoração do seu santo nome, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque tem irmãos se levantado, tem irmãos colocado à disposição para trabalhar na sua obra. Não está aqui cantando, tocando ou participando ali atrás, como eu fico, mas, Pai, está ajudando quem precisa, está indo pagar uma conta, está indo buscar um alimento, aqueles irmãos que estão em quarentena, que não podem ficar, que estão na linha de risco. Pai, então em nome de Jesus oramos para que eles estejam cada vez mais imunizados, Senhor, contra esse vírus, Pai.
Pai, que nós acreditamos que há um Deus poderoso, que essa permissão do Senhor, Pai, venha para nos purificar, venha para nós trazer mais perto de Ti. E sabemos, Pai, que quando isso acabar, nós veremos cada vez mais irmãos voltando a Te louvar e Te adorar como Tu mereces. E muitos batismos ainda virão, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa igreja. Obrigado pelos 22 anos da Igreja Batista Boas Novas. Colocamos nas Tuas mãos o nosso pastor Paulo, a sua família pastoral, Senhor, que o Senhor venha abençoando, venha dando provisão, venha capacitando cada vez mais para estar trazendo para nós, Pai, a Tua palavra, a Tua verdade, aquilo que confronta a nós mesmos, a queremos ser mudados para ser aprovados pelo Senhor. Abençoa o pastor Jânio na congregação da Alexandra, o pastor Natálio ali, Pai, no Jardim Iguaçu, carece, Pai, de uma cura, Pai, que o Senhor venha lutar, Pai, com Teus anjos, os Teus cuidados, Pai, em cima dele, meu Deus, da sua esposa, Pai. Cuida do pastor Jânio, que cuida também de Pontal, Senhor. Do irmão Altamir, lá em Praia de Leste, Senhor. Isso vai abençoando, Pai. Nós temos vários irmãos, os índios, meu Deus. Então, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Eu não sei como o Senhor faz, eu sei o que o Senhor faz. Nós cremos disso. Faz o Teu amor, o Teu cuidado, o Teu milagre para cima de todos esses, meu Deus. Colocamos a vida dos irmãos que estão enfermos, pessoas que estão internadas, Pai. Não sabemos se é do Covid ou qualquer outra enfermidade, mas sabemos que o Senhor está cuidando, meu Deus. E que a gente possa disponibilizar e fazer a nossa parte. Se não é para estar lá participando, é estar orando por eles, meu Deus. Então, em nome de Jesus, oramos, Pai, que o Senhor venha curar todos esses enfermos, meu Deus. As pessoas enlutadas, que o Senhor venha dar paz, cuidado, um carinho maior no coração deles, meu Deus. Que o Seu amor, o Seu cuidado e a Sua presença possa, Pai, acalmá-los, trazê-lo tranquilidade a eles, Pai. Então, em nome de Jesus, meu Deus, recebe, Pai, de nós esse culto, esse louvor, essa adoração que te entregamos. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Obrigado, Luciano. Continuando o nosso culto, continuando os nossos avisos, eu peço que os irmãos continuem fazendo o depósito dos seus dízimos, das ofertas, da oferta de missões. Todo domingo, como eu sempre falo, vai estar passando aqui embaixo o número da conta para que você possa estar efetuando a sua oferta. Irmãos, vamos continuar louvando ao Senhor? Então, levante-se do seu lugar, adore a Deus conosco, abra já o seu coração, esteja com o seu coração quebrantado para render louvores a Deus nesta noite. cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo quebrantado por seu amor. Imerecida vida de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo quebrantado por seu amor. Pela cruz
amou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Olá, Pastor Paulo. Creio que está tudo bem com o senhor e aproveitamos a oportunidade para juntos como igreja comemorarmos esse dia, Dia do Pastor. Embora todos os dias sejam dias do pastor. Isso porque o senhor não é pastor apenas em dias de culto, mas sim todos os dias. E é Deus quem dá às igrejas o pastor. E ele não é um voluntário, e sim um chamado.
Pastor Paulo, há uma passagem bíblica contida no livro de 1 Samuel, muito pertinente para esse momento. Eu vou citá-la como forma de dirigirmos ao Senhor a nossa gratidão por tê-lo como o pastor da Igreja Batista Boas Novas. No livro de 1 Samuel, capítulo 9, versículo 6, eu vou apenas tirar uma expressão que nos diz: nesta cidade há um homem de Deus, homem honrado. Pastor Paulo, essa expressão nós podemos, digamos assim, evidenciar o caráter de Samuel. E é nessa mesma evidência que nós, como membros da Igreja Batista Boas Novas, podemos ter o privilégio de dizer-lhe que na cidade de Paranaguá também há um homem de Deus, homem honrado, não somente pelo ministério que exerce, por esse ministério pastoral, mas também por seu viver, pela autoridade de seu viver e por suas qualidades éticas, morais e espirituais. Parabéns, Pastor Paulo, por esse dia. Que Deus continue abençoando a sua vida, a vida da sua família e o seu ministério. Conte sempre conosco. Deus o abençoe e pé na tábua. Amém. A vida nos ensina a fazer bom uso do tempo, enquanto o tempo nos ensina o valor da vida. Segundo domingo de junho, nós, os batistas, comemoramos o Dia do Pastor. Valorizamos sua vida, Pastor Paulo. Somos gratos a Deus por sua vida, gratos a Deus pelo seu ministério, somos gratos a Deus pelo cuidado que o pastor tem tido para com suas ovelhas, pelo amor que tem dispensado a cada um de nós. Em especial, eu quero agradecer pelo carinho que o pastor tem tido pelo grupo da MCM, as mulheres da igreja, pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Agradecemos muito o pastor, a sua família, e pelas palavras de carinho, de amor e exortação. E quero dizer que quem o chamou para esse ministério foi o próprio Cristo. Então, ele não erra. Com certeza, ele vai te capacitar até o fim. Deus o abençoe, Pastor Paulo. Deus abençoe seu ministério, sua família. E quero dizer que a nossa homenagem e reconhecimento de respeito, amor, obediência e oração será eterna. Feliz Dia do Pastor, um abençoado domingo. Deus o abençoe juntamente a sua família. Muito obrigada por tudo. Amém. Olá, irmãos. Saudades de todos. Mas hoje nós estamos aqui para parabenizar o nosso pastor. Pastor Paulo, nós agradecemos a Deus por tê-lo colocado como pastor da nossa igreja. Sabemos que o Senhor é gente como a gente, sujeito a erros, a acertos, mas também sabemos do seu caráter, da sua busca pelo conhecimento, pelo discernimento e pela sabedoria de Deus. Sabemos também que podemos contar com o Senhor, com o seu conselho, com a sua oração, com a sua atenção e o seu carinho. E por isso o nosso coração se alegra. E nesse dia, então, receba, Pastor Paulo, em nome da terceira idade, o nosso carinho, o nosso abraço, a nossa oração pelo Senhor e por toda a sua família. Que a graça do Senhor seja sempre abundante na sua vida, trazendo alegria, paz no coração, saúde física, espiritual e tudo de melhor que Deus tem sempre reservado para os seus filhos. Um grande abraço, fique com Deus.
Graça e paz. Parabéns, pastor Paulo, pelo seu dia dedicado aos pastores. Esse ministério que foi entregue por Deus aos homens, ministério da palavra, imutável, eterno e aplicável a qualquer tempo. Mensagem esta maior do que quem prega. A igreja o ama. Conte conosco nessa empreitada. Que Deus o abençoe e que não venha a esmorecer ao longo das lutas. Queremos estar junto com o Senhor. Feliz Dia dos Pastores. Boa noite a todos. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Deus. Graças a Deus podemos voltar a nos encontrar nesse domingo. Você que tem acompanhado as nossas transmissões, que você seja grandemente abençoado neste culto. No domingo passado, o tema da mensagem foi as 3 marcas da verdadeira Igreja de Cristo. E eu iniciei com uma frase do pastor Tozer dizendo assim: um mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. E eu disse no domingo passado que esta coragem que o mundo precisa conhecer, numa hora como a que estamos passando, é uma demonstração da nossa fé como igreja, da nossa confiança em Deus, como Deus que sabe todas as coisas e que tem o controle de todas as coisas. Esta é a hora da igreja agir. E eu até falei sobre igreja mostra a tua cara, a impressão da igreja na sociedade, imprimir na sociedade, nesta sociedade enferma, desiludida, sem esperança, a marca da verdadeira igreja. E eu li um texto na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, quando ele elogia a igreja em Tessalônica, dizendo: damos graças a Deus por vocês. E ele continua dizendo: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em Cristo Jesus. E eu rapidamente meditei na fé, na esperança e no amor. E ele, nesse texto, ele fala: de sorte que vos tornastes um modelo para os crentes da Macedônia e da Acaia. E quando meditava nesta palavra, me veio: nós como cristãos, você que serve a Deus, pode se tornar um modelo, um exemplo de fé, de esperança e de amor para este mundo que está perdido, sem esperança, sem fé e sem amor. E eu quero nesta noite meditar no aspecto da fé. Fé, amor e esperança, e hoje vamos meditar na fé. E Paulo fala a operosidade da vossa fé. O que é isso? Esta fé operante, não apenas um assentimento intelectual a uma verdade bíblica. Fé operante é mais do que isso, não apenas uma confiança passageira em Deus num momento de crise. Fé operante, ela se traduz numa ação. Fé operante se transforma em prática naquilo que acredita. Fé operante é uma fé com ação, porque uma fé sem ação é uma fé morta. Tiago diz isso: fé sem as obras nada vale. Esta fé operante, ela é colocada em prática na vida e na vivência de cada um de nós. Muitas vezes há algo cansativo, é como remar contra a maré. Muitas vezes você viver a essência do Evangelho causa um desgaste enorme, um cansaço grande, mas quando chegamos de etapa em etapa e caminhamos e conseguimos ir avante, como diz a palavra, somos mais do que vencedores. E olhamos para trás e vemos a nossa missão está sendo cumprida. Uma fé operante é não desanimar jamais,
é ir em frente até o fim, é lembrar das palavras de Paulo a Timóteo: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E nesse aspecto da fé, eu quero hoje meditar com você sobre a fé que vence o mundo. A fé que vence o mundo. E o texto encontra-se na primeira carta de João, no capítulo 5, o verso 1 ao verso 5. 1 João, capítulo 5, 1 a 5. Você pode acompanhar na sua casa, onde você está, esse texto bíblico. O texto diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, ele é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Que Deus abençoe esse texto ao nosso coração. Vamos orar? Vamos pedir a graça do Senhor, a ação do Espírito Santo sobre esta palavra, que ela flua e ela encontre um lugar no seu coração e ela possa fazer aquilo que ela precisa fazer. Quem sabe acalmar o seu coração, se você está aflito, nervoso, ou quem sabe levar você a uma ação, se você está estático, paralisado frente a tanta coisa que tem acontecido. Vamos orar. Pai, eu peço a tua bênção agora por esta palavra que foi lida. É a tua palavra, Pai. E esta palavra, ela jamais volta vazia e que ela encontre lugar no coração daqueles que estão ouvindo, lugar na mente daqueles que estão ouvindo esta palavra, e ela possa, Deus, mover cada coração, e o teu nome possa ser glorificado, os teus filhos possam ser edificados através desta palavra. Eu oro, eu agradeço, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. No verso número 4, e esta é a tônica da meditação, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esta carta, ela foi uma carta escrita para cristãos mesmo. João introduz nesta carta um tema da vida vitoriosa. Fala de vida vitoriosa e fala de fé. Inclui vitória e fé, estão entrelaçados. E hoje é muito comum você ouvir falar de vida vitoriosa. Quem não quer ser vitorioso? Você encontra cursos, retiros, livros a respeito de uma vida vitoriosa. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, nos dá essa orientação muito fácil e simples, se nós acatarmos sobre a orientação do Espírito Santo. Uma vida vitoriosa é algo que eu e você queremos. Muito embora a Bíblia ela use termos para descrever o cristão, ela usa termos como crentes, você já ouviu isso, é o termo muito usado, amigos, irmãos, ovelhas, santos, soldados, testemunhas. Mas João enfatiza um termo em particular nesse capítulo: vencedores. Vencedores. E enquanto eu meditava nesta palavra, preparando o sermão, lembrei quando eu era criança, há algum tempo, né? E eu cantava junto com as crianças da minha classe, Joias de Cristo, vencedor serei, nada me espanta, a causa é santa, vencedor serei, por meu Jesus e sua cruz, vencedor serei. Crianças, adolescentes, cantávamos muito isso. E hoje ainda cantamos hinos que falam de vitória. Cristo amado, sei que da força do mal, tu, meu mestre, sempre serás protetor. Tu me guardas, dando-me paz divinal, eu contigo sempre serei vencedor. Cristo
Mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. É muito bom cantar quando crianças, adolescentes, jovens, adultos, sobre vitória, eu serei um vencedor, com Cristo eu sou um vencedor, mas aplicar esses cânticos e essas realidades nas nossas vidas não é algo tão simples assim. E o meu desafio para você é que você verdadeiramente seja um vencedor. E a receita bíblica é esta: a fé que vence o mundo, a vitória está na fé. João, ele fala 24 vezes a respeito da palavra vencedor. Ele usa muito a palavra vencedor. E ele enfatiza de uma maneira muito forte a natureza vencedora do cristão. O cristão, biblicamente falando, ele é um vencedor. E o texto bíblico nos ajuda a entender isso. A fé que vence o mundo é a fé que nós temos em Cristo Jesus. Porque a fé, ela é parte integral do cristianismo. Aliás, nós iniciamos a nossa vida cristã com a fé salvadora, crendo em Jesus como Senhor e Salvador. E depois, no dia a dia, nós exercitamos a nossa fé, nos mantendo firmes na palavra, no conhecimento e na graça do Senhor. Claro que a fé é algo muito importante na minha e na sua vida. Ela faz um marco de diferença na vida do ímpio e do salvo. E uma marca de diferença no salvo que está firme no Senhor e aquele crente atrofiado que não cresceu muito na sua vida cristã. E quando se fala em fé, não podemos deixar de ler esse texto lá em Hebreus: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós precisamos viver, exercitar esta fé. E esta fé, esta caminhada, ela não permite retornos. Precisamos ir até o fim, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor da nossa fé e o consumador da nossa fé. E nós precisamos, nesta caminhada cristã, mostrar ao mundo a nossa fé, perseverando, obtendo os resultados da fé. Lá em Hebreus 11:1 diz: porque o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de coisas que se não veem, isto é fé. Firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé verdadeiramente bíblica, ela pode tornar a mim e a você um vitorioso. Experimentar a bênção de Deus, aquele Deus que faz e pode fazer infinitamente mais, através da nossa fé, que é a nossa vitória. Pois a palavra de Deus assim testifica: todo que é nascido de Deus vence o mundo. Quem que é nascido de Deus? É todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Este é nascido de Deus. Poderíamos chamar de fé salvadora, quando iniciamos a nossa vida cristã. E a fé salvadora é o início de uma vitória, de uma vida vencedora. E esse termo, ele expressa aquele que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. Não é simplesmente uma aceitação intelectual, mas é uma dedicação sincera e permanente a Jesus. A inabalável convicção de que Jesus é o Cristo. O Jesus da história é o Cristo verdadeiro. É o Messias, aquele aguardado, que veio nos trazer salvação e nos capacitar para triunfarmos neste mundo e sobre este mundo. Esse é o nosso desafio. Quem sabe você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Ainda não iniciou a sua vida cristã. E a vitória, ela inicia, a vitória, ela começa quando eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Todo aquele que deposita a sua fé em Jesus Cristo
como seu único, suficiente Senhor e Salvador. Ele nasce de novo para uma nova vida e, consequentemente, ele começa e inicia uma vida de vitória. Ah, como é importante esse entendimento para que eu seja, na realidade, uma pessoa vencedora. Porque esse poder vitorioso de Deus, que está em nossa vida agora em Cristo Jesus, desde o primeiro momento quando o aceitamos como Salvador, esse poder vem sobre as nossas vidas. Ele se manifesta na nossa vida. O Espírito Santo passa a habitar nas nossas vidas. E por isso João diz: filhinhos, vós sois de Deus. Vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aquele que é o maior, Jesus Cristo, está em nós através da ação do Espírito Santo na minha vida. E quando o termo diz ali, vencer o mundo, aquele que está em vós é aquele que venceu o mundo. Cristo venceu o mundo. E o mundo aqui é o reino espiritual das trevas. Esse primeiro entendimento, que eu começo uma vida vitoriosa quando eu me entrego a Jesus, é muito importante. Jesus Cristo, com o seu nascimento, a sua vida aqui na terra, seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição, ele derrotou o inimigo, o diabo. Ele desarmou os principados, diz a Bíblia. Ele desarmou as potestades, tirou a autoridade e o domínio. E ele nos redimiu das mãos do inimigo. E diz a Bíblia, ele nos tirou do reino das trevas, do diabo, e nos colocou no reino da sua luz. Isso é importante eu entender. Eu preciso de fé agora vivendo, e o texto bíblico é muito claro que diz, mas o justo viverá pela fé. E esta fé vence o mundo, ela supera o poder escravizador do mundo para ser o nosso tesouro permanente. Eu preciso entender e eu preciso viver esta verdade. A fé, ela quebra a maldição escravizadora da sedução do mundo. Por isso a palavra de Deus diz, não ameis o mundo. É este reino espiritual das trevas. E quando eu entendo isso, a minha fé me leva à obediência e me dá liberdade em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que os mandamentos do Senhor, eles não são pesados. A fé que vence o mundo, a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Este poder para vencer o mundo, quebrando a maldição do pecado, é a minha fé em Cristo Jesus. E esta é a vitória que vence o mundo, diz a palavra, a nossa fé. A fé, como elemento da vida cristã, tem a sua origem em Cristo, quando eu aceito como Senhor e Salvador. E depois eu caminho a cada dia firmado nesta fé no Senhor Jesus. Colossenses 1,16 diz, porque nele foram criadas, em Cristo, todas as coisas nos céus e na terra, as invisíveis e as visíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. A fé, meu irmão, meu amigo, minha irmã, minha amiga, ela nunca é separada, ela nunca pode ser interpretada como algo separado do Cristo da Bíblia. Ela nunca pode ser interpretada a parte da própria Bíblia, a parte do Espírito Santo. Como cristão, eu preciso entender isso e saber que eu preciso estar em Cristo para manter e ter uma vida vitoriosa. Jesus mesmo afirmou lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Guarda esta frase do próprio Cristo para o seu coração. Eu venci o mundo.
E se ele venceu, ele disse, tenha bom ânimo, se vai caminhar e vai ser um vitorioso dentro da tua vida cristã. Vitória sempre é resultado de luta, e na vida nós temos as nossas lutas. Você tem as suas aflições, os seus problemas, mas a palavra de Deus diz, tende bom ânimo, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E o mundo aqui é este mundo que não é terra nem universo, mas é tudo aquilo que vai contra a vontade do próprio Deus. Quando Jesus diz, eu venci o mundo, ele diz, o mundo é esse somatório dos poderes limitados e transitórios que se opõem a Deus, que muitas vezes dificultam a nossa obediência a Deus. Nós somos levados e somos colocados diante deste mundo em que vivemos, que vem com todo o poder do maligno sobre nós. Mas Jesus diz, eu venci o mundo. Muitas vezes são as pressões morais. E a palavra de Deus é muito clara quando diz os maus desejos da natureza humana. Como podemos vencer os maus desejos da nossa natureza? A Bíblia diz a vontade de ter o que agrada aos olhos. Como somos atraídos por aquilo que vemos e o mundo nos compra, nos engorda. E também diz o orgulho pelas coisas da vida. Nós somos impactados porque nós vivemos neste mundo, neste ambiente dominado pelo diabo. E essas pressões morais só serão vencidas através da fé no Cristo vivo. Às vezes são intelectuais, os problemas neste mundo, as heresias que vêm contra nós, nos tirando da verdade da palavra de Deus. Às vezes são físicas, são as perseguições. Quantos cristãos no mundo sofrem perseguições e precisam de fé no Deus vivo para permanecerem fiéis ao Senhor. Eu não sei qual é a forma de ataque do diabo, o da ação do diabo na minha vida, na sua vida. Eu preciso pedir, Deus me mostre, Deus revela e eu preciso me firmar nele. Mas uma coisa é verdade, Jesus disse, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Ah, meu irmão, este sistema humano, ele foi superado pelo poder de Deus na vida de Jesus. Ele caminhou pela vida, esteve aqui, viveu entre nós, sofreu como nós, ele era homem 100% e ele venceu, não pecou. E eu e você podemos caminhar firmados em Jesus para termos uma vida vitoriosa. Quando Jesus venceu, ele disse, eu venci o mundo, ele estabeleceu um caminho pelo qual nós podemos trilhar. Quem entrar por esse caminho, que é ele próprio, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem trilhar esse caminho, que é o próprio Cristo, vai ser mais do que vitorioso. Esse caminho é representado pela pessoa do próprio Cristo. Por isso a Bíblia diz, todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem sabe você está pensando, tem pensado durante a ministração, pastor, eu não me sinto como conquistador e vencedor. Eu não tenho vencido e, na verdade, eu tenho sido derrotado pelas ações e pelas atrações do mundo que tem me afastado da presença de Deus. E o convite do próprio Deus para você hoje, você pode vencer, não através dos seus sentimentos, não através de experiências, mas através da fé. Colocando toda a sua fé em Cristo Jesus. É assim que tem que acontecer, através da fé em Cristo, que é a vitória. Porque quem somos nós? A palavra de Deus diz que nós somos como um vaso de barro,
mas Deus pode todas as coisas. Deus é maior. Ele sempre triunfa através de Cristo. Por isso a palavra de Deus lá em 2 Coríntios, no capítulo 2:14, diz: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. 1 Coríntios 15:57 diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer ter vitória na sua vida? Quer ser um vencedor através da fé firme em Cristo Jesus? Não por você, não pelas suas obras, não pelo seu esforço, mas pelo poder de Deus na sua vida. Por isso, o resultado da vitória é a glória de Deus. É a glória de Deus. Ele deve ser sempre glorificado. Por isso, nosso desafio é ficarmos firmes na fé. E eu lembro de um hino que diz que a vitória não é dos fortes, nem dos que correm melhor, mas dos que confiam em Deus, baseado no texto bíblico. A vitória não é dos fortes, nem daqueles que correm melhor, mas daqueles que confiam no Senhor. E o meu desafio para você hoje à noite: descanse no Senhor, confie no Senhor e você terá uma vida vitoriosa, porque a vitória está na nossa fé, a fé que vence o mundo. E para encerrar esta meditação, não posso deixar de ler para você e lembrar você o texto magno da palavra de Deus que fala sobre fé. Lá em Hebreus 11, começando no verso 1, ele mostra de uma maneira clara a respeito da fé, quando ele diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. E aí vem esse versículo fantástico da Bíblia: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E o autor aos Hebreus, ele continua lá no verso 32, e que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, Samuel e outros profetas. E aí ele enfatiza: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Como ele coloca aqui, pela fé venceram. Nós só vencemos pela fé. E aí lá no capítulo 12 ele diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Depois de ele elencar vários homens e mulheres de Deus que venceram pela fé,
ele diz, então, nós que estamos rodeados desta nuvem tão grande de testemunhas, vamos deixar o embaraço, aquilo que nos atrapalha, o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Esse é o desafio para cada um de nós hoje à noite, correr a carreira que nos está proposta. Correr, caminhar, mas com vitória, olhando para Jesus. E a marca da fé vai impressionar os nossos amigos, os nossos vizinhos, esta sociedade doentia, triste e desiludida, sem esperança. Vai ser impactada pela sua vida, pela minha vida, uma vida de fé, olhando sempre para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Para encerrar, eu lembro de um hino do cantor cristão, hino 471, sempre vencendo, muito valoroso, Cristo Jesus, o Senhor, chefe bendito, chefe glorioso, em tudo ele é vencedor. Ele o supremo, guiando com seu poder e valor, todos unidos avante, todos seguindo o Senhor. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Eu e você não somos fortes, não corremos melhor, mas podemos ser vitoriosos, confiando no Senhor, porque a nossa fé é que vence o mundo. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Que esta semana que ora iniciamos seja uma semana abençoada, uma semana de vitórias e você possa testemunhar desta vida vitoriosa a amigos, familiares, porque a nossa vitória vem do Senhor. Vamos orar agradecendo esta palavra. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua palavra que vem e nos encontra dentro de tudo aquilo que nós precisamos. E ela vem cumprir o objetivo, vem nos alimentar, vem nos fortalecer. E obrigado, porque o Senhor mesmo é que fala ao nosso coração através do Teu Espírito. Ó Deus, abençoa cada homem, cada mulher, cada vida que está ouvindo, que tem ouvido esta palavra, que saia deste momento de culto impactado, impactada pela ação poderosa da Tua palavra. Eu oro assim no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Até uma próxima. Aleluia. Amém. Nós agradecemos a Deus por essa palavra abençoada que Ele trouxe aos nossos corações. Estamos chegando ao final de mais um culto, com nosso coração cheio, com nosso coração grato. Estamos alegres por mais uma semana que o Senhor nos deu. E nós finalizamos este culto já pedindo que Deus abençoe a cada irmão que está assistindo este culto, a cada irmão da Igreja Batista de Boas Novas, que nós possamos ter uma semana abençoada em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor, Tu és da vida a fonte. Clamo a Ti, Cristo, ó, vem resgatar-me. Onde posso ir? Não há outro nome capaz de salvar.
eu te seguirei. Não viverei sem ti, te seguirei, Jesus, pois Senhor tu és da vida a fonte. Clama-te, Cristo, ó, vem resgatar-me. Onde posso eu ir? Não há outro nome capaz de salvar. Vem com teu perdão. Clama-te, Cristo, ó, vem resgatar-me. Onde posso eu ir? Não há outro nome capaz de salvar. Vem com teu perdão. Vem com teu perdão. Vem com teu perdão. Vem com teu perdão, eu te seguirei. Eu te seguirei. Não há nada melhor pra mim. Não há nada melhor pra mim. Clama-te, Cristo, ó, vem resgatar-me. Onde posso eu ir? Não há outro nome capaz de salvar. Vem com teu perdão. Cristo, ó, vem resgatar-me. Onde posso eu ir? Não há outro nome capaz de salvar. Vem com teu perdão, eu te seguirei. Eu te servirei. Eu te servirei.